Existem feridas que o tempo não cura. Existem lembranças que o coração insiste em carregar, como se fossem cicatrizes que nunca se fecham completamente. Muitas vezes, o passado nos acompanha como uma sombra silenciosa, trazendo à tona sentimentos de dor, culpa, arrependimento ou até de perda. Mas é justamente nesses momentos, quando pensamos que nada pode mudar a realidade que vivemos, que Deus nos lembra de algo fundamental. Ele é o único capaz de transformar nossas feridas em testemunhos e nossos desertos em jardins de vida abundante. A palavra de Deus nos mostra, em diversos momentos, que pessoas que passaram por situações dolorosas encontraram nele a força para seguir adiante. José, por exemplo, foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, mas no final se tornou governador do Egito porque Deus tinha um propósito maior. Isso nos ensina que o que parece ser uma marca de sofrimento pode, na verdade, ser o caminho para a nossa maior vitória. Assim como José, você pode olhar para trás e ver momentos de injustiça, de lágrimas e de abandono, mas não se esqueça, quando Deus está na história, o capítulo final sempre é de vitória. As feridas do passado não precisam ser correntes que te aprisionam. Pelo contrário, quando colocamos tudo nas mãos do Senhor, elas se tornam parte de uma construção maior, a construção da pessoa que você está se tornando em Cristo. Jesus disse em João 8,36, Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade não é apenas física, mas também emocional e espiritual. É a liberdade de não viver mais acorrentado ao que passou, de não permitir que as dores determinem quem você é, mas deixar que a graça de Deus defina a sua verdadeira identidade. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que perdeu tempo demais com coisas que não deram certo, relacionamentos que te feriram, oportunidades que escaparam. Talvez a sua alma grite, lembrando de pessoas que você perdeu, de sonhos que ficaram pelo caminho ou de erros que ainda pesam sobre você. Mas saiba de uma coisa, Deus não está preso ao seu passado. Ele vive no presente e já preparou o futuro. Em Isaías 43, 18, 19, está escrito, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a promessa do Senhor para você hoje. Ele vai fazer algo novo. Deus pode transformar lágrimas em risos, dor em aprendizado, e o deserto em lugar de provisão. Ele tem o poder de reescrever a sua história, não apagando o que já passou, mas mostrando que mesmo o que foi difícil pode cooperar para o seu bem. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8:28, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada do que você passou foi em vão. A dor que você enfrentou, a decepção que você viveu, tudo isso pode ser usado por Deus como instrumento para te fortalecer e preparar para as bênçãos que estão por vir. O segredo está em não permitir que o passado te paralise. Existem pessoas que passam a vida inteira presas ao que já foi, sem perceber que Deus está de braços abertos no hoje, pronto para fazer algo novo. É como caminhar olhando constantemente para trás. Você até pode se mover, mas tropeçará em algum momento porque não está enxergando o caminho adiante. Da mesma forma, quando ficamos presos ao que já passou, não conseguimos perceber o que Deus está fazendo agora. Por isso, é preciso levantar a cabeça e confiar. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando entregamos as nossas dores ao Senhor, Ele nos dá a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos lembra, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, nem de como o passado foi, mas depende apenas da presença de Deus em nossa vida. Talvez hoje você precise parar por um instante
e entregar ao Senhor as feridas que ainda te machucam. Pode ser a lembrança de uma perda, de uma traição, de um erro ou até mesmo de um tempo que você sente que desperdiçou. Diga para Deus em oração: Senhor, eu não quero mais viver prisioneiro do que passou. Eu quero viver o novo que o Senhor tem para mim. E creia que Ele ouve a sua oração. Deus não apenas cura as feridas, Ele faz algo ainda maior. Ele transforma o coração. A Bíblia diz em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso significa que Ele não apenas toca superficialmente na sua dor, mas faz uma obra completa, restaurando o seu interior e te preparando para viver um tempo de abundância e felicidade verdadeira. Se hoje você sente que a vida te roubou muitas coisas, lembre-se que Deus é especialista em restituição. Ele é aquele que devolve em dobro aquilo que o inimigo tentou tirar. Ele é aquele que abre portas onde não há saída, que traz esperança onde só havia tristeza. A promessa do Senhor para você é clara. Ele vai te levantar, vai te restaurar, vai fazer você a pessoa mais feliz desse mundo. Mas para isso é preciso confiar, entregar e deixar que Ele conduza cada passo. Portanto, não importa o tamanho da sua dor ou o peso do seu passado. O que importa é o Deus que você serve, porque Ele é maior do que qualquer ferida. Ele é o Deus que transforma lágrimas em vitória e que escreve histórias de superação. Levanta a cabeça, respira fundo e creia. O futuro que Ele tem para você é cheio de bênçãos, vitórias e motivos para sorrir. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para cumprir os seus propósitos. Ele sempre chamou aqueles que, aos olhos humanos, não tinham condições, carregavam falhas, feridas ou histórias complicadas. Isso porque Ele não enxerga como nós enxergamos. Enquanto o homem vê a aparência e o passado, Deus vê o coração e o futuro. Ele olha para aquilo que ainda pode ser transformado. Moisés, por exemplo, carregava um passado marcado pela violência, já que havia matado um egípcio, e por isso fugiu para o deserto, onde viveu escondido por anos. Humanamente, ele era um homem que não tinha mais condições de liderar ninguém, mas foi justamente nesse lugar de anonimato que Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. O que parecia ser o fim da sua história era apenas o começo de um grande propósito. Isso nos ensina que não importa o que aconteceu no seu ontem, Deus pode usar até mesmo os seus erros para escrever um futuro de vitória. O inimigo muitas vezes tenta usar o passado para te aprisionar, trazendo à memória o que te fez sofrer. Ele sussurra constantemente lembranças de quedas, fracassos e perdas, para que você nunca tenha coragem de avançar. Mas a palavra de Deus diz em Lamentações 3:21-23, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que você pode escolher o que vai carregar dentro de si, se as dores antigas ou a esperança do que Deus ainda vai fazer. A cada manhã, o Senhor renova as suas misericórdias sobre a sua vida. Ele te dá uma nova chance de recomeçar, de se levantar, de acreditar que existe um futuro de paz preparado para você. Jeremias 29:11 confirma isso ao declarar: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não pensa em você com base nas suas falhas. Ele pensa em você com base nos planos eternos que já traçou para a sua vida. Talvez você esteja vivendo dias em que parece impossível acreditar em um futuro melhor. A dor do que já passou pode ter roubado a sua confiança. Mas lembre-se de que Abraão, mesmo com idade avançada, creu contra a esperança. Quando parecia impossível que ele tivesse um filho, Deus cumpriu a promessa e fez dele pai de uma grande nação. Se Deus foi fiel no passado, Ele continuará sendo fiel hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho
que fechou a boca dos leões no tempo de Daniel e que ressuscitou Lázaro. Depois de 4 dias, é o Deus que continua agindo na sua vida. É natural sentir medo quando pensamos em deixar o passado para trás, porque muitas vezes ele se tornou parte da nossa identidade. A dor, o fracasso ou até mesmo os erros podem se transformar em rótulos que carregamos, como se fossem marcas permanentes. Mas em Cristo Jesus, você recebe uma nova identidade. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é mais definido pelo que aconteceu, mas pelo amor de Deus que te resgatou. Deus não pede que você esqueça o que passou de forma mágica, mas Ele te convida a entregar cada lembrança nas mãos dele. Quando você faz isso, as memórias deixam de ser correntes e passam a ser degraus que te elevam para mais perto do Senhor. O perdão é um caminho essencial nesse processo. Muitas vezes, o que nos prende ao passado é a falta de perdão, de perdoar a nós mesmos, de perdoar aqueles que nos feriram, ou até de sentir que Deus não nos perdoou. Mas a verdade é que o perdão de Deus é completo. João 1,9 nos garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoar não é esquecer, mas é decidir não carregar mais o peso da dor. É como soltar uma mala pesada que você carregava por muito tempo e finalmente respirar aliviado. Quando você escolhe perdoar, abre espaço para que Deus derrame sobre a sua vida a verdadeira paz. E quando perdoa a si mesmo, você entende que não é mais escravo da culpa, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Um detalhe importante é que Deus nunca desperdiça uma dor. O que você viveu pode servir para fortalecer outras pessoas. Às vezes, o seu testemunho será a resposta para alguém que está passando por uma luta semelhante. Aquilo que parecia ser motivo de vergonha pode se tornar ferramenta para salvar vidas. Foi assim com o apóstolo Pedro. Mesmo tendo negado Jesus 3 vezes, depois foi usado poderosamente para anunciar o Evangelho, e no primeiro sermão que pregou, 3.000 pessoas se converteram. Aquele que havia caído se tornou um canal de salvação. Portanto, não subestime o que Deus pode fazer com a sua história. Ele transforma tragédias em testemunhos e dores em motivos de celebração. Hoje, o Senhor está te dizendo: filho, filha, levanta-te. Porque o que eu tenho preparado para você é maior do que o que ficou para trás. Ele não quer que você viva preso em recordações amargas, mas deseja que você confie nele para viver dias de vitória. Por isso, ainda que o inimigo tente sussurrar que você não é digno, lembre-se da verdade. Você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus. Esse sangue tem poder para limpar, restaurar e dar uma nova vida. Ele não te vê como alguém quebrado, mas como um vaso nas mãos do oleiro, pronto para ser moldado e usado de maneira especial. Deus vai fazer de você uma pessoa feliz, não porque não existirão lutas, mas porque a felicidade verdadeira não depende de circunstâncias, e sim da presença dele. Em meio às tribulações, você poderá sorrir porque saberá que o Senhor está ao seu lado. Em meio às perdas, você terá esperança porque sabe que Deus é o Deus da restituição. E em meio às decepções você terá fé, porque sabe que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Portanto, não permita que o passado seja o limite da sua vida. O seu futuro está nas mãos de Deus, e Ele promete algo grandioso. Levante-se com fé, segure firme nas promessas do Senhor e declare: o meu amanhã será melhor do que o meu ontem, porque eu caminho com Cristo. Existe um segredo que precisamos aprender. A vida com Deus não é uma jornada olhando para trás, mas sim uma caminhada olhando para frente. O apóstolo Paulo entendia isso quando escreveu em Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Essa é a chave para viver uma vida de vitórias. Não ficar preso ao que passou, mas avançar com os olhos fixos em Cristo. Muitos deixam de viver o que Deus tem de melhor simplesmente porque não conseguem soltar o peso das memórias antigas. Talvez seja o erro de um relacionamento que não deu certo, um fracasso financeiro, uma palavra dura que feriu o coração, ou até mesmo a sensação de não ter aproveitado oportunidades que já passaram. Mas quando permanecemos presos a essas lembranças, nos tornamos incapazes de enxergar as portas que Deus está abrindo agora. É como alguém que segura firmemente uma pedra nas mãos. Enquanto estiver ocupado com ela, não poderá receber a joia preciosa que lhe é oferecida. Assim é o coração que insiste em se apegar ao que já passou. Ele não tem espaço para acolher o novo de Deus. Jesus nos ensina em Mateus 11, 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa é a promessa de alívio para todos aqueles que carregam fardos pesados. As feridas do passado, os traumas e as culpas podem pesar como correntes, mas quando entregamos tudo a Cristo, Ele nos dá descanso. Talvez você se pergunte, mas como eu vou conseguir deixar para trás algo que me marcou tanto? A resposta não está em sua força, mas na força do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita a soltar o que nos prende. É Ele quem sussurra ao coração que existe um novo tempo. E é Ele quem nos mostra que, ainda que a noite tenha sido longa, a manhã da vitória sempre chega. O salmista declarou no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa promessa não é apenas poética, mas é a realidade da vida com Deus. Nenhuma dor é eterna. Nenhum sofrimento é infinito, porque o Senhor sempre prepara um recomeço. No entanto, é preciso ter coragem para acreditar no novo. Quando Israel saiu do Egito, muitos ainda tinham o coração preso à escravidão. Mesmo diante do mar aberto, da nuvem que os guiava e do maná que caía do céu, havia aqueles que preferiam lembrar do passado em vez de confiar no que Deus estava fazendo no presente. Essa é a mesma armadilha que muitos caem hoje. Preferem viver presos, a lembrança do que viver livres na promessa. Mas o Senhor te chama para avançar. Ele não te libertou para viver olhando para trás. Ele te libertou para viver um futuro de conquistas. E não é apenas sobre conquistar coisas materiais ou sonhos humanos, mas sobre viver a verdadeira plenitude que só Cristo pode dar. Jesus disse em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa vida abundante não significa ausência de problemas, mas significa viver cheio de paz, esperança e propósito. Quando entendemos isso, começamos a perceber que as marcas do passado não são mais correntes, mas sim testemunhos da fidelidade de Deus. Talvez você carregue a lembrança de uma perda irreparável. Talvez o seu coração ainda sangra por algo que não volta mais. É nesse ponto que a fé entra. A fé não apaga a memória, mas dá sentido a ela. A fé não nega a dor, mas transforma a dor em confiança. Hebreus 11 nos mostra uma galeria de heróis da fé que, mesmo diante de impossibilidades, escolheram acreditar no Senhor. Eles não permitiram que o passado fosse o limite daquilo que Deus faria em suas vidas. Assim como eles, você também pode escolher hoje viver pela fé. Não importa o tamanho da sua ferida, Deus é maior. Não importa quão fundo foi o corte do passado, o sangue de Jesus é suficiente para curar. Ele mesmo declarou em Isaías, de onde um que veio para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Se o seu coração está quebrado, saiba que existe cura em Cristo. Talvez você já tenha tentado seguir em frente sozinho e não conseguiu. Isso acontece porque não é sobre a sua capacidade, mas sobre a graça de Deus. Paulo entendeu isso quando ouviu do Senhor. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Quando reconhecemos nossa fragilidade, damos espaço para que o poder de Deus se manifeste.
É quando admitimos que não conseguimos sozinhos que vemos o milagre acontecer. Portanto, não se envergonhe das suas marcas. Não se condene pelos seus erros. Em vez disso, entregue cada detalhe ao Senhor. Ele é especialista em restaurar o que parecia perdido. Ele é o Deus que faz rios nascerem em terras secas, que transforma desertos em jardins, que dá beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto e veste de louvor em lugar de espírito angustiado. Isaías 61:3. Imagine por um instante como seria a sua vida se você deixasse, a partir de hoje, todas as amarras do passado aos pés da cruz. Como seria se você confiasse que Deus já perdoou, já curou e já preparou algo maior? O que aconteceria se você decidisse levantar a cabeça e viver o presente, com a certeza de que o futuro é cheio de promessas? A resposta é clara. Você viveria a liberdade plena que só Cristo pode dar. O Senhor está te chamando para essa nova estação. Ele quer fazer de você um testemunho vivo do seu poder. As pessoas que olharem para a sua vida verão que não foi a força humana que te levantou, mas foi a mão de Deus que te sustentou. E quando isso acontecer, o seu nome será glorificado através da sua história. Portanto, não desanime. Ainda que o inimigo tente te lembrar do que passou, lembre-se você daquilo que está por vir. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 2:9, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus tem para você vai além da sua imaginação. O que o Senhor reservou é maior do que qualquer dor que já viveu. Levante-se, confie e caminhe, porque o passado não define quem você é, mas Deus define quem você será. A vida com Deus é uma jornada de renovação constante. Cada manhã traz consigo uma nova oportunidade de recomeço, um novo sopro de esperança, uma nova chance de viver em plenitude. Por isso, não permita que as sombras do passado roubem a luz do seu presente ou diminuam a fé no seu futuro. Deus está contigo e a sua mão poderosa jamais te deixará sozinho. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e sua fidelidade é infinita. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que os caminhos de Deus muitas vezes nos levam por lugares difíceis, não para nos destruir, mas para nos fortalecer. Ele permite provações, porque sabe que cada desafio tem o poder de nos moldar e nos preparar para algo maior. Tiago 1:2-4 nos lembra: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Cada dor, cada lágrima, cada ferida pode produzir um fruto de resistência, fé e maturidade espiritual. Não se culpe por ter sofrido. Não se culpe por ter sentido dor. Cada cicatriz tem um propósito. Cada lágrima é testemunho de que você sobreviveu. Mas é hora de olhar para frente. É hora de confiar que Deus tem algo maior reservado. Salmos 34:8 nos assegura: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mesmo quando você se sente frágil, pequeno ou incapaz, Ele está perto, pronto para restaurar o seu coração e renovar suas forças. Deus quer que você viva com alegria verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está no controle. Em João 16:33, Jesus nos lembra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa vitória que Ele conquistou nos dá segurança para enfrentar qualquer situação, qualquer lembrança dolorosa e qualquer medo do futuro. O passado não precisa ser um peso, mas pode ser um trampolim para alcançar o melhor que Deus preparou. Talvez você olhe para a sua vida e sinta que tudo está desmoronando. Talvez os problemas sejam grandes, os sonhos pareçam distantes e a tristeza insista em permanecer. Mas Deus é especialista em transformar dificuldades em oportunidades. Ele é o Deus que faz brotar água no deserto, que multiplica pães, que acalma tempestades e que levanta aqueles que caíram. O mesmo Deus que fez isso ontem pode fazer hoje e fará amanhã.
Não existe situação que Ele não possa mudar. Não existe ferida que Ele não possa curar. Não existe perda que Ele não possa restaurar. E a promessa de Deus é clara. Ele quer te fazer feliz, completo e vitorioso. Não se trata de uma felicidade passageira, mas de uma paz e uma alegria que transcendem toda a compreensão humana. Filipenses 4:7 nos diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Para viver essa plenitude é preciso fé, coragem e entrega. Fé para acreditar que o melhor ainda está por vir. Coragem para deixar o passado onde ele deve ficar. Entrega para confiar que Deus sabe exatamente o que é melhor para você. Às vezes queremos controlar tudo, mas o Senhor nos chama a descansar nele. A confiar que sua sabedoria é maior do que a nossa e que seu tempo é perfeito. Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O passado pode ter trazido dor, mas não trará derrota se você permitir que Deus esteja à frente. Cada lágrima derramada, cada dificuldade enfrentada, cada momento de fraqueza pode ser transformado em aprendizado. Força e testemunho de fé. Romanos 8:18 nos assegura: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso significa que as dores de hoje são pequenas diante da vitória que Deus já planejou para você. Você não está sozinho. Deus está contigo em cada passo, em cada decisão, em cada desafio. Ele promete estar sempre presente, guiando, fortalecendo e confortando. Salmos 23 nos lembra disso lindamente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele quer que você viva em plenitude, com confiança, alegria e esperança, sem deixar que as sombras do passado te impeçam de ver a luz do presente. E lembre-se, Deus não apenas cura, mas também transforma. Ele pode transformar as lágrimas em alegria, as perdas em ganhos, a tristeza em louvor e a dor em força. Cada experiência que você viveu, cada dificuldade enfrentada, cada ferida aberta pode ser usada por Deus para moldar você, preparar você e conduzir você a um destino glorioso. Nada do que você passou foi em vão. Cada dor, cada luta, cada lágrima é testemunho da fidelidade do Senhor. Por isso, levante a cabeça e olhe para a frente. Entregue ao Senhor todos os sentimentos que ainda te prendem. Confie na sua providência, na sua força e na sua bondade. Declare todos os dias: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego o meu passado, eu vivo o meu presente e espero o meu futuro em Tuas mãos. Faça isso e verá milagres acontecerem. Deus tem planos grandes para você. Ele quer te fazer feliz de uma maneira que o mundo nunca poderá proporcionar. Ele quer que você viva cheio de esperança, coragem e fé. Ele quer que você descubra que, mesmo depois de grandes feridas, é possível florescer, prosperar e conquistar tudo o que Ele preparou. O passado pode ter marcado sua história, mas não determina seu destino. O futuro está nas mãos do Senhor e Ele promete bênçãos, alegria e vitória. Portanto, tenha fé, entregue-se e confie. Deus vai te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Ele vai restaurar o que foi perdido, curar o que foi ferido e abrir portas que ninguém poderia abrir. O seu amor é eterno, sua misericórdia se renova a cada manhã e sua promessa é fiel. Você vai viver dias de alegria, plenitude e paz. Levante a cabeça, siga firme e caminhe com coragem. Deus está contigo e com Ele você sempre vencerá. O passado pode ter trazido dor, mas não trará derrota se você permitir que Deus esteja à frente. Cada lágrima derramada, cada dificuldade enfrentada, cada momento de fraqueza pode ser transformado em aprendizado, força e testemunho de fé. Romanos 8:18 nos assegura: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso significa que as dores de hoje são pequenas diante da vitória que Deus já planejou para você. Você não está sozinho. Deus está contigo em cada passo, em cada decisão, em cada desafio
Ele promete estar sempre presente, guiando, fortalecendo e confortando. Salmos 23 nos lembra disso lindamente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele quer que você viva em plenitude, com confiança, alegria e esperança, sem deixar que as sombras do passado te impeçam de ver a luz do presente. E lembre-se, Deus não apenas cura, mas também transforma. Ele pode transformar as lágrimas em alegria, as perdas em ganhos, a tristeza em louvor e a dor em força. Cada experiência que você viveu, cada dificuldade enfrentada, cada ferida aberta pode ser usada por Deus para moldar você, preparar você e conduzir você a um destino glorioso. Nada do que você passou foi em vão. Cada dor, cada luta, cada lágrima é testemunho da fidelidade do Senhor. Por isso, levante a cabeça e olhe para a frente. Entregue ao Senhor todos os sentimentos que ainda te prendem. Confie na sua providência, na sua força e na sua bondade. Declare todos os dias: Senhor, eu confio em Ti, eu entrego meu passado, eu vivo meu presente e espero meu futuro em Tuas mãos. Faça isso e verá milagres acontecerem. Deus tem planos grandes para você. Ele quer te fazer feliz de uma maneira que o mundo nunca poderá proporcionar. Ele quer que você viva cheio de esperança, coragem e fé. Ele quer que você descubra que, mesmo depois de grandes feridas, é possível florescer, prosperar e conquistar tudo o que Ele preparou. O passado pode ter marcado sua história, mas não determina seu destino. O futuro está nas mãos do Senhor, e Ele promete bênçãos, alegria e vitória. Portanto, tenha fé, entregue-se e confie. Deus vai te fazer a pessoa mais feliz deste mundo. Ele vai restaurar o que foi perdido, curar o que foi ferido e abrir portas que ninguém poderia abrir. O seu amor é eterno, sua misericórdia se renova a cada manhã e sua promessa é fiel. Você vai viver dias de alegria, plenitude e paz. Levante a cabeça, siga firme e caminhe com coragem. Deus está contigo e com Ele você sempre vencerá. Amém.